Boa noite a todos. Hoje é dia 9 de outubro de 2019 e vamos enfrentar hoje uma lei extremamente importante aí para os nossos concursos de cartório, que é a Lei 9.514. A Lei 9.514, do artigo 22 ao artigo, estou com ela aqui, ao artigo 33, ela vai tratar da alienação fiduciária, mas é a alienação fiduciária de imóveis. E vamos todos aí abrir essa lei, né? Ter em mãos, né, o Código Civil. Eu estou aqui com o site, porque nós vamos fazer o nosso estudo artigo por artigo, é o nosso estudo esquematizado da alienação fiduciária prevista na Lei 9.514. 9.514. É a lei que trata da alienação fiduciária de bens imóveis. Eu mandei um quadro aí para vocês. Eu já tinha comentado sobre esse quadro antes. Já tinha inclusive feito ele aqui no quadro. Nós temos alienação fiduciária sendo tratada no Código Civil, dos artigos 1361 a 1368b. Esta alienação diz respeito a móveis infungíveis quando o credor ele não é uma pessoa que pertence ao sistema financeiro, né? Sem ser banco. Pode ser tanto uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica, mas não pertence ao sistema financeiro. E a Lei 4728 de 65 e o Decreto-Lei 911 de 69, essas leis, essa lei e este decreto, eles vão tratar da alienação fiduciária de imóveis fungíveis, não infungíveis, sendo que o credor, nesse caso, ele vai pertencer ao sistema financeiro. Instituição financeira, correto? Então, nós temos de bens móveis, em que o credor é a instituição financeira. Quais são as regras? Da 4728, de 65, Decreto 911. Coisas móveis, alienação fiduciária que tem por objeto coisas móveis, mas o credor, pessoa natural ou jurídica, não é banco. Aí você vai aplicar as regras previstas no Código Civil, 1361 a 1368b. Alienação fiduciária de imóveis, 9.514, correto? Então, o artigo 22. O que diz o artigo 22? Ele conceitua a alienação fiduciária. A alienação fiduciária é considerada por muitos, não é unânime esse entendimento, como sendo seria um quarto direito real de garantia, ao lado do penhor, da hipoteca e da anticrância. Nós vamos ter em mente, antes de nós adentrarmos aqui na definição da alienação fiduciária, uma seguinte estrutura. Obviamente que essa estrutura ela é concomitante, ela é trazida pelo próprio artigo 22 ao trazer a definição da alienação. Então vamos imaginar o seguinte: nós vamos ter, participando dessa relação, vou fazer um pouco maior, 3 figuras. Participando dessa relação, 3 figuras. Então vamos lá. Temos uma figura aqui, outra figura aqui e outra figura aqui. O nome dessa figura, da esquerda, é o credor. É aquela pessoa que transfere o dinheiro para o devedor. Então, eu vou colocar o nome dessa figura como credor. E o qualificativo deste credor, na alienação fiduciária, é o credor fiduciário. Credor fiduciário. Então, os senhores vão lembrar de crediário. Mnemônico. Crediário. Porque os senhores devem falar credor fiduciário. Os senhores não podem falar credor fiduciante.
Porque fiduciante é o devedor. Devedor, fiduciante. Estou aqui elencando os polos, as pessoas, os sujeitos da relação de alienação fiduciária, da alienação fiduciária. Então, o credor fiduciário, ele transfere dinheiro para o devedor fiduciante, correto? Mas é importante, para nós entendermos essa estrutura, nós trazermos uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa é uma imobiliária, por exemplo, a quem o devedor fiduciante irá transferir o dinheiro. A imobiliária transfere para o devedor fiduciante o imóvel através de um ato praticado no cartório de registro de imóveis. Um registro. De qual ato? Da compra e venda. Registro da compra e venda. Joaquim, Pois não. eu poderia qualificar esse terceiro como vendedor? Vendedor, ótimo. Terceiro vendedor. Foi inclusive o nome que terceiro. Perfeito. Muito obrigado pela lembrança. O vendedor vende para o devedor fiduciante, transmite alienação, uma compra e venda, mediante este ato no registro de imóveis, na matrícula do imóvel, registro, compra e venda. Ato contínuo, nós temos a transferência do devedor fiduciante para o credor fiduciário deste imóvel, correto? E, consequentemente, o registro da alienação fiduciária na mesma matrícula do imóvel, no RI, correto? De fato, esse valor ele não vem ao devedor, ele é transferido pelo credor fiduciário ao vendedor. Mas o imóvel ele é transferido sim para o devedor fiduciante e posteriormente ato contínuo para o credor fiduciário. Vamos imaginar que esse imóvel esteja construído. O devedor fiduciante ele vai morar neste imóvel, ele fica neste imóvel. Quando ocorre essa situação, alienação fiduciária, esse ato, esse negócio jurídico, melhor dizendo, essa alienação fiduciária, o que ocorre aqui? Vamos elencar alguns efeitos. Aqui vai haver o desdobramento, essas informações, desdobramento da posse. Elas são extremamente importantes e os senhores devem dominar esses conceitos. Desdobramento da posse, passando o devedor fiduciante a ser o possuidor direto e o credor fiduciário, o possuidor indireto. Então, nós vamos ter o fiduciante direto, o fiduciário possuidor indireto. Não vou falar detentor. Possuidor indireto. Outra informação relevante. Essa propriedade que é transferida nesse momento, do devedor fiduciante para o credor fiduciário, ela tem-se aqui no credor fiduciário não como uma propriedade plena, mas uma propriedade resolúvel. E se ela é resolúvel, nós temos as exposições precedentes da propriedade resolúvel também no Código Civil, logo após a propriedade fiduciária. 1361.
que se inicia a propriedade fiduciária. Na verdade, é antes. A propriedade resolúvel é tratada em 1359, 1360. No Código Civil. Propriedade resolúvel. E essa propriedade, ela tem propriedade resolúvel. E se ela é resolúvel, dois eventos podem acontecer. Ou o devedor fiduciante, ele paga todo o valor ao credor fiduciário e a propriedade, e tem-se a verbação do cancelamento da alienação fiduciária no RI, ou seja, resolve-se a propriedade para o credor. Se ela é resolúvel, ela pode, então, se resolver. Resolver implica em averbação do cancelamento na matrícula. Averbação de cancelamento de quê? Da alienação fiduciária. Então, vamos colocar a averbação, o AV. O AV, estamos falando aqui, obviamente, de um curso voltado para cartórios, então se pressupõe um certo conhecimento. No cartório, cada imóvel, no cartório do registro de imóveis, cada imóvel tem uma, entre aspas, uma certidão de nascimento. O nome dessa certidão de nascimento é matrícula, ela tem uma estrutura própria, e essa matrícula é prevista com essa estrutura na Lei 6.015 de 1973. Essa estrutura da matrícula prevista na Lei 6.015, ela veio em substituição a um sistema que havia até e que existiu, ainda existe, mas que foi alterado com a entrada em vigor dessa lei, que ocorreu no dia 1º de janeiro de 1976. Qual sistema era esse? É o sistema não matricial, não o sistema da matrícula, mas o sistema da transcrição. A matrícula ela tem uma estrutura prevista na Lei 6.015 e fazemos a matrícula 2 atos apenas: registros e averbações. Os registros eles estão previstos no artigo 67, inciso 1 da Lei 6.015 e as averbações estão previstas no inciso 2. Um dos atos praticados a título de registro é a alienação fiduciária, prevista no inciso 67, no artigo 67, inciso 1. Ele não fala inciso, né? Porque ele tem uma outra técnica legislativa. É o item, me parece, 40º, não, é o 35º, por aí, alienação fiduciária de imóvel. Vai ser registrado. Quando o devedor fiduciante ele paga esse valor do financiamento para o credor fiduciário, essa propriedade que era, enfim, resolúvel, resolve-se. Então, temos a averbação do cancelamento na matrícula do imóvel, cancelamento da alienação fiduciária. Averbação do cancelamento da alienação fiduciária. Ok. O devedor fiduciante não honra com o adimplemento da obrigação assumida com o credor fiduciário. O que ocorre, então? Nessa hipótese, a propriedade não se resolve, ela se consolida. Então, ela deixa de ser resolúvel e consolida-se. E você promove qual ato na matrícula do imóvel? Você vai averbar a consolidação. Averbar a consolidação na matrícula do imóvel. Obviamente, consolida-se em nome do credor fiduciário. Estamos conversados? Uma informação relevante. Ô Mário, ontem quando eu comentava com você, por um equívoco, eu mencionei TBI, mas o ITBI ele não tem relação com a natureza urbana ou rural do imóvel. Ele é oneroso, ele é um ato oneroso, imóvel. Transferência onerosa, imóvel, ITBI. Então, nessa situação, pode ser tanto imóvel urbano, quanto também pode ser um imóvel rural. Eu mencionei que fosse um imóvel urbano, em algum momento eu acredito eu tenha mencionado
Não, não vamos falar rural, mas não teria problema, não. Sim, podemos tratar como objeto desse nosso quadro esquemático o imóvel rural, sim, porque o Mas, imóvel rural mas no também, imóvel, a venda desse imóvel, ele é fato gerador e gerador da exação do ITBI, correto? Que o é imóvel, municipal. o imóvel rural você paga ITBI, não seria ITR, não? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O ITR, sim, você paga para a União, tudo bem, é um imposto da União. Mas se você vende o imóvel rural, você tem que recolher sim o ITPI, Tá, não, você correto? chegou a falar isso, mas só que você chegou a falar da seguinte forma. Eu Hum, estou falando ITBI porque a gente presume que normalmente os financiamentos são feitos com imóvel sim. urbano. Uhum. Você não estica o É, plural da situação, não. ótimo. É, a venda, a transferência, agora, a transferência do imóvel, eu vou. Peraí, deixa eu. Gentileza, eu vou aqui no artigo 150 da Constituição, que nós vamos espancar essa dúvida, o que eu já deveria ter feito. 156, inciso 2. Transmissão inter vivos a qualquer título de bens imóveis por natureza ou a cessão física de direitos reais sobre imóveis, exceto de garantia, bem como cessão de direitos e sua aquisição. Compete ao município instituir, 156, esse é o ITBI, correto? Da Constituição Federal. Ótimo. Vamos lá agora para o artigo 22. Conceito de alienação fiduciária. É um negócio jurídico. É um negócio jurídico. Quem diz isso? Artigo 22 da Lei 9.514. Pela qual o devedor fiduciante, com escopo de garantia, transfere ao credor ou fiduciário uma propriedade resolúvel imóvel. Então, é isso que eu acabei de lhes dizer. Se perguntarem aos senhores, eventualmente, uma prova oral, conceitue alienação fiduciária nos termos do artigo 22 da 9.514, alienação fiduciária, porque estamos a tratar de alienação fiduciária de imóvel. Não nos olvidamos, obviamente, daqueles instrumentos normativos que tratam de outros tipos de alienação fiduciária. Negócio jurídico em que o devedor fiduciante transfere ao credor fiduciário o quê? A propriedade resolúvel de um imóvel, com qual escopo, com qual fim? Com o fim de garantia de um financiamento, por exemplo. Conceito. 23. Qual é o artigo 23? Não. Antes nós temos 22, parágrafo 1º. O 22, parágrafo 1º diz o seguinte, que essa alienação fiduciária... antes de eu avançar. Sempre, devedor é fiduciante, credor é fiduciário. Não pode dizer credor fiduciante e devedor fiduciário. Proibido. Porque é isso que eles fazem na prova. Negócio jurídico, alienação fiduciária, como negócio jurídico. A natureza da alienação fiduciária é um negócio jurídico. De fato, a transferência, e eu comprovo isso para os senhores, com registro no RI, correto? A alienação fiduciária pode ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no sistema financeiro. O SFI é Sistema Financeiro Imobiliário, né? Imobiliário, exatamente, é o Sistema Financeiro Imobiliário. Então, quem são, nos termos do parágrafo 1º, aquelas pessoas que podem constar no polo da alienação fiduciária, que podem contratar alienação fiduciária. Pessoas, polos, sujeitos na alienação fiduciária. Pessoas naturais, pessoas jurídicas. Portanto, não sendo privativa
a contratação da alienação fiduciária das entidades que operam no sistema financeiro imobiliário. O objeto da transferência do devedor fiduciante para o credor fiduciário pode ser a propriedade, mas não apenas. O que ainda pode ser objeto da transferência na alienação fiduciária? Além, podendo ter como objeto. No parágrafo 1º ainda temos o objeto. E esse parágrafo ele cai muito. Nós temos aí 1, 2, 3, 4 incisos. Os senhores forem observar, são todos bens imóveis. Bens imóveis. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1. Os bens enfitêuticos. Sim, bens enfitêuticos. Hipótese em que será exigível o pagamento do laudêmio se houver a consolidação do domínio útil no fiduciário. Bens enfitêuticos. Bens enfitêuticos. Se a propriedade é resolúvel e houve o inadimplemento por parte do devedor fiduciante, nós vamos averbar a consolidação da propriedade na figura, na pessoa do credor fiduciário. À vista de vocês, como oficiais do registro de imóveis, à vista da comprovação do recolhimento do ITBI. Correto? A averbação do cancelamento, melhor dizendo, da consolidação, ela se dá à vista do ITBI. Da mesma forma que, se há transferência de bens enfitêuticos, a consolidação ela vai ensejar o laudêmio. Porque quando ocorre enfiteuse, quando ocorre transferência na hipótese de enfiteuse, o que é devido? Laudêmio pago pelo foreiro ao senhorio. E o laudêmio não se confunde com foro, com cânon ou com a pensão anual, que é o valor devido pelo foreiro ao senhorio anualmente. E o laudêmio, tanto no intervivos, transferência intervivos, quanto na transferência causa-mortes. Consolidou-se o domínio útil no credor fiduciário. Houve a consolidação, então deve ser recolhido o laudêmio. Nessa primeira transferência não há que se falar no recolhimento. Isso é interessante. Direito de uso especial para fins de moradia. Direito de uso especial, fins de moradia. Direito de uso especial para fins de moradia. Se os senhores forem no artigo 1225, vamos lá, por gentileza. Título 2 do livro Direito das Coisas, o segundo livro da parte especial do Código Civil. Nós temos dois direitos reais. Capítulo único, disposições gerais, artigo 1225. São direitos reais. Propriedade, superfície, servidões, etc. Anticrese. Concessão de uso especial para fins de moradia. Direito de uso especial para fins de moradia. Estamos aqui a tratar desse inciso 11 do artigo 1225. Concessão de uso especial para fins de moradia. Direito de uso especial para fins de moradia. Direito real de uso, 3. É o inciso 12 do artigo 1225. Concessão. Então, aqui nós vamos ter o direito de uso especial para fins de moradia, o direito real de uso, desde que alienável, né? Ele tem que ser alienável. Vamos colocar aqui, alienável. E, por fim, quarto, propriedade superficiária. Propriedade superficiária. A propriedade superficiária é o próprio direito de superfície. O direito de superfície, bem sabemos, é um dos direitos reais. Nós temos aqui no artigo 1225, inciso 2, e a partir do artigo 1369, o direito de superfície sempre por escritura pública registrada no RI,
concessão do direito de superfície pelo proprietário ao superficiário. Concessão de quê? Qual o objeto do direito de superfície? A concessão do direito de superfície, a concessão no direito de superfície é do direito de plantar e de construir. Correto? Ela pode ser gratuita, a concessão, ou onerosa. E se for onerosa, pode ser estipulado se o pagamento será feito de uma única vez ou de forma parcelada. O que difere a diferença entre direito de superfície e laje é a duração. O direito de superfície, ele tem um tempo certo, enquanto o direito de laje não há tempo certo, ou melhor, poderia-se dizer que ele é perpétuo, correto? O direito de superfície, ele pode sim ser transmitido por ato intervivos ou então causa mortes para os herdeiros. E, se ele é transmitido, o instituidor, o concedente, o proprietário não pode estipular que o pagamento que haja pagamento, afinal de contas, por essa transferência. Afinal de contas, não é enfiteuse. Se ele pode ser alienado, o direito de superfície pode ser hipotecado, penhorado, melhor dizendo, dado em penhor, e pode ser objeto da anticrédito também. Afinal de contas, aqueles bens alienáveis ou suscetíveis passíveis de alienação são aqueles bens que podem ser dados em hipoteca, em penhor e anticrédito. Correto? O que não ocorre com o usufruto. O que não ocorre com o usufruto. O usufruto ele pode ser cedido, mas ele não pode ser dado em penhor, em hipoteca e também não pode ser dado em anticrédito. Afinal de contas, ele não pode ser alienado. Ótimo. Então, nós temos aqui o objeto da alienação fiduciária, bens enfitêuticos, direito de uso especial para fins de moradia, direito real de uso, desde que alienável, propriedade superficiária. Adiante. Os direitos de garantia instituídos na hipótese do inciso 3 e 4 do parágrafo 1º, quais são? Este e este. Direitos reais de garantia, quais são eles? Penhor, hipoteca e anticrédito. Ok, sabemos que ainda alguns autores, como a professora Mônica Queiroz, elenca como direito real de garantia a alienação fiduciária. Controvertido. Não é unânime. Não quero tratar desse ponto agora. Na verdade, o que os senhores terão em mente é o seguinte. Propriedade superficiária, direito real de uso, se forem objeto de direitos reais de garantia, se o direito real de uso alienável e a propriedade superficiária alienável forem objeto de garantia, correto? Os direitos de garantia instituídos, ou melhor dizendo, perdão, a própria alienação fiduciária, ele está tratando aqui da própria alienação fiduciária. Os direitos de garantia, que é o direito de garantia e alienação fiduciária, instituído nessas hipóteses, como valerá? Porque estamos a tratar da alienação fiduciária. Mas também vale para o penhor, hipoteca e anticrédito. Os direitos de garantia instituídos nas hipóteses do inciso 3 e 4 do parágrafo 1º, ficam limitados à duração da concessão ou da propriedade ou do direito de superfície. Correto? Então vamos colocar assim. Direitos de garantia. Direitos de garantia. Direitos de garantia. Limitados à duração. Limitados à duração. A duração da concessão, no caso do direito real de uso, ou da superfície. Ótimo.
Agora, eu vou tirar uma foto e vamos fazer a partir do artigo 70, do artigo 23. Vamos adiante. Nós já sabemos a natureza jurídica da alienação fiduciária, nós já sabemos os polos do negócio jurídico, as pessoas, os sujeitos da relação jurídica, nós sabemos o que pode ser objeto, as pessoas, correto? Bens enfitêuticos, direito de uso especial, direito real de uso. E agora nós vamos tratar como se constitui o direito à propriedade fiduciária dessa coisa imóvel. Nós já sabemos disso com o registro no competente registro de imóveis do contrato que lhe serve de título. Então aqui eu vou apagar. Como o nosso curso é um curso esquematizado, vamos fazer artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. Vocês estão muito quietinhos hoje. Estão por aí? Ótimo. Com certeza. Ok. Vamos continuando aqui, porque eu vou abrir aqui a minha tela do Planalto. Estou seguindo a ler aqui pelo Planalto. Artigo 23. Artigo 23. Sempre em mente aquelas figuras. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro no competente RI do contrato que lhe serve de título. Correto. Correto. Como se constitui a propriedade fiduciária? Constitui-se com o registro. Os senhores não podem se olvidar, devem ter em mente que registro em direito notarial registral é um termo específico, próprio. Não se confunde com a verbação. O registro é um ato praticado na matrícula do imóvel. Registro. Constitui-se com registro no RI competente. No RI competente. O RI, cuja circunscrição engloba a localização daquele imóvel. Então, constitui-se a propriedade fiduciária, com registro no RI competente. Registro de quê? Do contrato. Verdade? Registro do contrato. E aí, a Lorena, eu não sei se eu já havia enviado, mas o Mário já tem esse contrato. Eu busquei aqui nos meus arquivos, mas isso é fácil, os senhores podem localizar no site da Caixa Federal, por exemplo. Esse arquivo desse contrato de alienação fiduciária. Então, Lorena, eu vou lhe enviar. Se é que você já não... já tenho, professor. Ótimo. Então, tá. Obrigada. Então, eu vou pedir aqui agora, para que os senhores tenham em mãos o contrato. Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato. Constitui-se a propriedade fiduciária
Como se constitui a propriedade fiduciária? O RI. Constitui-se a propriedade fiduciária. Constitui-se a propriedade fiduciária. Registro de quê? Do contrato de alienação fiduciária. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro no RI. Esse RI é o RI competente, cuja circunscrição, o RI não há jurisdição. Engloba, abrange o local daquele imóvel. Com a constituição da propriedade fiduciária, que eu lhes disse anteriormente, dá-se o desdobramento da posse. Então, esse é o artigo 23. Este aqui é o parágrafo único. O que diz o parágrafo único? Desdobramento posse. Desdobramento posse. O fiduciante vai ter a posse direta. O fiduciário terá a posse indireta. O fiduciante pode defender a sua posse direta contra o fiduciário. Não é isso que diz o Código Civil? Sim, especificamente aqui no artigo 1197. A posse direta, em virtude de direito, aí nós consideraríamos a alienação fiduciária não um direito pessoal, um direito real, ok? Podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Parágrafo único. Artigo 24. O que diz o artigo 24? Elementos do contrato que serve de título ao negócio jurídico, ao negócio fiduciário. Quais são os elementos do contrato? Elementos do contrato. Contrato que serve de suporte fático ao negócio jurídico. O negócio jurídico é o mandato. O instrumento é a procuração. O negócio jurídico é a alienação fiduciária. O contrato é um instrumento. Ok? Elementos do contrato. Quais são esses elementos do contrato? Vamos aí, por gentileza, acompanhando o artigo 24. E, melhor que isso, é imprimir o contrato que eu lhes enviei, marcando aí com lumicolor, os elementos do contrato, que é o suporte físico do negócio jurídico fiduciário. Vamos lá. Primeiro, o que é imprescindível constar nesse contrato de alienação fiduciária? O valor do principal da dívida. Valor principal da dívida. Inciso 2. O que ainda? Vamos seguindo aí. Prazos, condições de reposição do empréstimo. Forma de pagamento. Condições de reposição do empréstimo não é forma de pagamento? Sim, mas vamos colocar como ele diz. Prazos, condições de reposição. Prazos, condições de reposição do empréstimo do crédito fiduciário. Ok. Inciso 3. Taxa de juros, encargos incidentes. Taxa de juros e os encargos incidentes.
taxa de juros, encargos incidentes. 4. A cláusula de constituição da propriedade fiduciária. Cláusula de constituição. Com a descrição do imóvel, objeto, indicação do título e modo de aquisição. Ok? Indicação do título e modo de aquisição. Então, vamos ter aqui no 4 elementos. Cláusula de constituição. Não só isso. Descrevendo a cláusula de constituição, ela descreve o imóvel, descrição do imóvel. Descrição do imóvel. A cláusula de constituição com a descrição do imóvel, objeto da alienação fiduciária. E a indicação do título e modo de aquisição. Indicação. Título. Modo. Aquisição. Cláusula de constituição com descrição do imóvel, da alienação e a indicação do título e modo de aquisição. Cláusula que assegura ao fiduciante é o credor? Eu falo credor fiduciante? Não, é o devedor. Cláusula que assegura ao fiduciante, ao devedor fiduciante, enquanto adimplente, livre utilização por sua conta e risco do imóvel objeto da alienação fiduciária. Então, vamos colocar aqui 5. Cláusula assecuratória. Afinal, é da própria essência do negócio jurídico. Cláusula assecuratória da utilização do imóvel pelo fiduciante. Pelo fiduciante. 6. Indicação para efeito de venda em público leilão do valor do imóvel e dos critérios para revisão. Indicação do valor para venda em leilão. Indicação do valor do imóvel. Valor do imóvel. Indicação do valor do imóvel para venda em leilão. Venda, leilão. Também critérios de revisão deste valor. Critérios, revisão. E ainda, o que nós temos? Cláusula dispondo sobre os procedimentos de que trata o artigo 27. Quando eu lhes disse que, na hipótese de não adimplemento pelo devedor fiduciante e havendo averbação da consolidação da propriedade no fiduciário, eu não lhes disse que este imóvel passaria, então, a pertencer de pleno direito, nesse momento até sim, mas que não se manteria de forma definitiva no patrimônio do credor fiduciário. Eu não lhes disse isso. Por quê? Porque ato contínuo a essa consolidação, há alguns trâmites legais que devem ser obedecidos. Esse imóvel ele tem que ser oferecido em leilão e vendido em asta pública. Correto? Vamos lá. 7º. O que diz o 7º? Cláusula dispondo sobre os procedimentos. Cláusulas dispondo sobre artigo 27. Então, vamos lá no artigo 27. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a minha alienação fiduciária aqui, vou ficar com 1, vou localizá-la no meu Código Civil, 9.514, 1771. 1771.
1771. A partir, obviamente, aqui do artigo 22. 27, artigo 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome fiduciário no prazo de 30 dias contados da data do registro, na verdade não é registro, na verdade é averbação. Mas a lei, ela não tem essa... Bem, deveriam, né? Deveriam ter essa noção. Mas essa especificidade desse termo no mundo notarial nem sempre é compreendida pelo legislador lato sensu. A palavra registro aqui ela está sendo utilizada no sentido lato, mas é a averbação. Ok? Artigo 27. É porque, claro, essa lei ela não foi feita com enfoque apenas, notarial e registral, mas nós, como somos estudiosos, né, queremos conhecer um pouco mais o direito notarial, nós temos já que ter em mente essa diferença. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome fiduciário no prazo de 30 dias contados da data do registro, de que trata o parágrafo 7º, decorrido o prazo, enfim, depois de ter sido comunicado o fiduciante para fazer o pagamento, porque o pagamento não foi feito, se ele não cumpre, se ele não promove o adimplemento da obrigação, no parágrafo 7º vai ocorrer, com a certificação desse fato, o titular do RI, o oficial do RI, ele promove na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por ele do imposto de transmissão intervivos, ou, se for o caso do laudêmio, afinal de contas, pode ser objeto do negócio jurídico de alienação fiduciária, os bens enfitêuticos, correto? Ele aí, eu acho que esse registro aí, ele usa... Deve ter sido algum equívoco, porque no parágrafo 7º, ele fala da promover a averbação na matrícula. Exato, ele usa a palavra registro no sentido leigo, correto? Uhum. Não devemos nem dizer que é gênero que comporta duas espécies, não, no sentido leigo. Leigo mesmo. Ok, então nós vamos ter isso. Este contrato que eu lhes enviei é um contrato padrão. Ele consta todos estes elementos. Valor do principal, prazo, condições, taxa, encargos, incidentes, cláusulas de constituição da propriedade fiduciária, descrição do imóvel, ipsis literis, como se encontra na matrícula do imóvel, indicação do título, modo de aquisição, cláusula assecuratória da utilização do imóvel pelo fiduciante, indicação do valor do imóvel para venda e leilão, critérios de revisão, cláusulas do artigo 27. Eu vou tirar aqui uma foto para os senhores e vamos continuar com a nossa aula. Vamos só ver aqui o que diz o parágrafo único. Caso o valor do imóvel convencionado pelas partes, nos termos do inciso 6º, o valor do imóvel deve ser dedicado o valor do imóvel para a eventual venda desse imóvel em leilão, no contrato de alienação fiduciária. Mas se esse valor do imóvel, vamos imaginar, mundo ideal, o imóvel vale 100 mil, 100 mil reais foi o quantum transferido pelo fiduciário ao fiduciante. 100 mil reais é o valor do imóvel, objeto da garantia, objeto da alienação fiduciária, dado em garantia ao adimplemento da obrigação. Quanto é o valor deste imóvel na hipótese de um leilão? 100 mil reais. 100 mil reais. 100 mil reais. Não vou entrar aqui numa questão hipotética que pode ocorrer. Às vezes ocorre, mas eu só vou ilustrar. Não é nem tão hipotético. Foi financiado 200 mil, mas houve uma
Superavaliação do imóvel bem, do imóvel dado em garantia. O imóvel não vale 200 mil. O imóvel vale 100 mil. E a venda desse imóvel não é possível, por uma série de razões, ser vendido no momento posterior por 100 mil. Vamos imaginar essa situação. 80 mil. Você pode... este é uma questão. Tudo bem. Que pode vir a ocorrer. Vamos nos ater à situação fática ideal. Financiamento de 100 mil, o imóvel vale 100 mil, e ele vai a leilão por 100 mil. Vamos nos ater a essas premissas. Caso o valor do imóvel convencionado pelas partes deste artigo seja inferior ao utilizado pelo órgão competente como base de cálculo para apuração do imposto sobre transmissão de vivos, qual é o órgão competente? Prefeitura. Não. É o órgão competente no município. Órgão competente no município. Por quê? A gente usa prefeitura, né, geralmente, mas correto é município. Os municípios, eles criam mapas da área urbana, definindo valores para os imóveis para fins de cobrança do ITBI, correto? Tem uma série de faixas. Isso é desenvolvido. Todo município, se eu for organizado, ele terá uma tabela em que ele separa o município por regiões e para fins de cálculo do ITBI. Então, se o valor do imóvel convencionado pelas partes para fins de leilão for inferior ao utilizado pelo órgão competente como base de cálculo para apuração do ITBI, exigível por força da consolidação da propriedade, nós já vimos isso, em nome do fiduciário, este último valor será o mínimo para efeito de venda do imóvel no primeiro leilão. Qual o último valor? O valor, caso o imóvel convencionado pelas partes seja inferior, qual que é o primeiro valor? É o primeiro valor? 100 mil. Primeiro valor. O valor de 100 mil, ele é inferior ao segundo valor. Qual é o segundo valor? O valor utilizado pelo órgão municipal para cálculo de ITBI. Valor para ITBI. Para fins de apuração de ITBI. Segundo valor. Aquele imóvel, na tabela do município, ele não é vendido por 100 mil. Aquele imóvel é uma região valorizada, próximo a um parque. Aquele imóvel é vendido por 180 mil. Qual é o valor para a cobrança do ITBI? 180 mil. 180 mil. Se, então, o valor convencionado pelas partes para venda em leilão for menor que o valor definido pelo município para fins de cobrança do ITBI, qual é o que prevalece? O ITBI não será devido na hipótese de consolidação da propriedade na pessoa do credor fiduciário? Na hipótese do inadimplemento da obrigação pelo devedor fiduciante? Sim. Este último, o valor do ITBI, para fins de cálculos do ITBI, será o mínimo para efeito de venda do imóvel no primeiro leilão. Valor, venda, primeiro leilão. Parece confuso esse parágrafo, mas não é. É simples. Ok, vou tirar uma foto para nós termos, para continuarmos. Vamos lá. Ok. Com o pagamento da dívida em encargos, resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel. Então é isso. Vamos
Vamos apagar aqui e vamos vencer esse 25, o parágrafo 1º. Pelo que eu vi desse artigo, Mário, veja se você concorda comigo, é justamente para evitar fraude, que as pessoas deem um valor muito inferior ao imóvel, e porque esse valor inferior, ele vai numa possível, digamos, venda em leilão, ele vai ser usado contra a pessoa que avaliou. Eu acho que até para Entende? proteger o fiduciante, né? Porque, na realidade, a diferença do apurado em face da dívida dele, o fiduciário mantém a execução, não é isso, Joaquim? Na verdade, o fato de você, quando coloca o valor da leilão inferior, você pode causar um prejuízo ao fisco municipal. É por essa razão. Então, ninguém está preocupado com o fiduciário. Bem, eu vou lhe falar uma coisa. O credor fiduciário, ele não faria um financiamento colocando o valor do imóvel um valor menor que o valor financiado. Primeiro ponto. Sim. Uhum. Este é o limite. O problema é esse valor desse imóvel que foi dado em garantia, ele ser considerado um valor menor, mas ainda dentro dos parâmetros para se garantir o financiamento. Entendi. Que o valor que o imóvel vale no município para fins de cálculo do ITBI. Porque se é inferior, o ITBI a ser recolhido em eventual leilão vai ser inferior também. Correto? Ah, tá. É por essa razão. Tem sempre por trás, né? A Receita Municipal nunca perde. As receitas não perdem. Ou pelo menos, né, não deveriam perder, né? Artigo 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, todos os valores que agregam, que compõem esse financiamento, resolve-se, nos termos desse artigo, a propriedade fiduciária. Resolver a propriedade fiduciária é ela deixar o credor fiduciário e se, eu não vou dizer consolidar, e retornar para o devedor fiduciante. Então, eu vou colocar o artigo 25 e vou dizer o seguinte. Pagamento da dívida. Vou usar a palavra dívida no sentido genérico. Dívidas e encargos. O que ocorre resolve-se a propriedade. Isso quer dizer, o proprietário fiduciante passa a ser o proprietário, o devedor fiduciante passa a ser o proprietário do imóvel. O que diz o parágrafo 1º? Essa primeira situação é o melhor dos mundos. É a normalidade. Houve o financiamento foi adimplido e, portanto, resolveu-se a propriedade para o credor fiduciário em benefício do devedor fiduciante e 30 dias da liquidação da dívida. Então, vamos imaginar que tivemos a liquidação da dívida. Os senhores observaram por que não, na alienação fiduciária, no registro, não há recolhimento do ITBI? Por quê? Havendo essa situação do parágrafo 1º do artigo 25, a situação esperada de normalidade, não haveria que se falar depois, sim, primeiro, em novo ITBI, ou então em repetição de indébito. Não houve ITBI, agora também não haverá ITBI, correto? 30 dias da liquidação da dívida
nesse prazo de 30 dias, dentro de 30 dias, o fiduciário, ele, por lei, ele é obrigado a fornecer ao fiduciante o quê? Termo de quitação. Termo de quitação da dívida, sob pena de não o fazendo, se sujeitar a uma multa. Ele, fiduciário, em favor do fiduciante, pena multa ao fiduciante, equivalente a 0,5% ao mês ou fração, correto? Multa 0,5% ao mês ou fração sobre o valor contratado. Ok. 0,5% ao mês. 0,5% ao mês. Multa de 0,5% ao mês. Ou fração. 15 dias. 0,25. Correto? 10 dias. 0,166666 e aí dízimo. Ok? A ser pago pelo fiduciário ao fiduciante. Okay? À vista do termo de quitação, um outro dever do fiduciário. À vista do termo de quitação, esse termo de quitação, o oficial do RI efetua o cancelamento, a averbação do cancelamento do registro da propriedade fiduciária. Então, nós temos o termo de quitação, que é apresentado pelo fiduciário ao oficial do RI, nós vamos ter a averbação do cancelamento do registro da alienação fiduciária. Ponto. Então, essa é a situação de normalidade. Agora, segunda parte da nossa aula, artigo 26, é a situação de inadimplemento. Mas eu vou pedir para os senhores o seguinte: a nossa segunda parte da nossa aula, nós vamos fazer, não hoje, nós não vamos fazer a nossa segunda parte, vocês para se manifestarem. Lorena, você gostaria de dizer alguma coisa? Não, eu não vou me manifestar, porque nós já conversamos bastante, né, Mário? Não vai se manifestar sobre a aula que eu quero Não, dizer. sobre a aula foi ótima, Okay. E para mim está tudo bem. Tá ótimo, tá bom. Mário? Joaquim, excelente. Muito obrigado. Eu adoro quando você dá uma aula assim. Excelente, é melhor. Para mim é a melhor coisa que tem, porque você entende tudo que você está falando, você entende, você faz uma imersão na legislação e você tira nossas dúvidas. Eu acho que isso aí é a melhor forma, melhor aula que você dá nesse sentido, assim, não desmerecendo as demais. Mas essa aí eu fico maravilhado quando você dá uma aula assim. Tá bom. Muito tá bom. legal. Muito obrigado. Boa. Mas não terminamos ainda, porque não é tão simples assim. São muitos detalhes. E agora, a nossa segunda aula, fiquei muito lisonjeado, muito obrigado. Merece, professor. E a segunda parte, vamos tratar na hipótese em que há o inadimplemento da obrigação. Mas aí eu vou marcar com vocês o dia aí da nossa segunda aula, tá bom?
Então, muito obrigado, Mário. Nós temos o nosso compromisso amanhã, tá bom? Com Tá certeza, bom. Marcelo. Lorena, a gente se fala amanhã Tchau, também. obrigada. Muito obrigado. Tá? Até mais. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite, divirta-se.